Bom, vamos falar aqui um pouco sobre a Alta Idade Média, que é aquele período da história que se estuda basicamente a Europa e o Ocidente europeu, no caso, principalmente, e que corresponde àquele momento entre o século V e o século X e o auge do feudalismo. Vamos fazer uma coisa bem didática, resumida, bem resumida, e nesse sentido vamos fazer uma análise da política, da economia, da sociedade, da cultura, em linhas gerais aqui. Politicamente, a Alta Idade Média ela é marcada por um processo de fragmentação política, de descentralização do poder. Então, a gente tem que dar uma contextualizada para entender isso. Antes da Idade Média, a gente tem a Idade Antiga. Antes da Idade Média, a gente tem a Idade Antiga. E no final da Idade Antiga está acontecendo o quê? O Império Romano. E o Império Romano, ele imenso, né? Abrange regiões que vão da Europa, passam pela África, vão até a Ásia. E esse império, conforme ele vai entrando em colapso, ele vai se dividindo e no seu lugar vão surgindo reinos. E aí a gente já tem, então, a Alta Idade Média. Com o tempo, esses reinos, por sua vez, vão dar origem a unidades ainda menores, os feudos, daí feudalismo, né? O sistema econômico ou político-econômico que se desenrola nos feudos. Então, a Alta Idade Média é um momento em que vai acontecendo gradualmente uma descentralização do poder. E o que provoca essa descentralização do poder? Fundamentalmente, más administrações dos reinos chamados reinos bárbaros, né, que substituem o Império Romano. Eles são muitas vezes aqueles reis indolentes, né, que não querem nada com nada, e de um modo geral fazem gestões muito ineficientes, muito ruins, e muitas vezes acabam também fazendo uso de um artifício político daquela época chamado concessão de benefício, que é dar um pedaço de terra, dar o direito de uso de um pedaço de terra daquele reino para um amigo, para um nobre amigo, para alguém do clero, e isso vai então levando a essa descentralização do poder, certo? Fundamentalmente é isso que a gente tem em termos políticos, né, na Alta Idade Média. Em relação à economia, a gente já fala propriamente do que é o feudalismo. Né? O feudalismo é um sistema econômico, como o capitalismo é um sistema econômico, e o feudalismo, aliás, é o sistema que antecede o capitalismo. Então o capitalismo ele surgiu a partir da superação do feudalismo. O que é o feudalismo? Quais são as variáveis que compõem esse cotidiano de pelo menos meio milênio chamado feudalismo, né, na Europa? Uma economia muito rudimentar, muito tosca, fundamentada na agricultura, uma economia de baixa produtividade e de subsistência, ou seja, cada feudo produz para si mesmo. Cada feudo produz para si mesmo. Porque não há uma condição material, técnica, de produzir mais do que aquilo. É um modo de produção completamente vinculado aos conhecimentos dos povos germânicos, né, que eram também fundamentados numa economia agropastoril de subsistência de baixa produtividade. Em termos de sociedade, coisa mais complexa, não dá para ficar tão da superfície assim, né? Não dá para ser tão superficial assim. É preciso entender um pouquinho mais profundamente para a gente compreender o que foi a Alta Idade Média, o que foi o feudalismo. A sociedade medieval ela se divide em 3 camadas, em 3 estamentos. E ela é rigidamente hierarquizada. Não há a possibilidade de ascensão social, de mobilidade. No topo dessa sociedade há o clero.
clero, os membros da Igreja Católica, no caso o alto clero, né, que se posiciona aí no topo dessa pirâmide, eles são provenientes da nobreza, que é o segundo estamento, a segunda camada nessa sociedade, responsável por cuidar do feudo, né? Os senhores feudais, aqueles caras que receberam o benefício, né, do rei e que ficam ali usufruindo daquele pedaço de terra, o feudo, e o protegendo, né? E recebendo em troca dessa proteção a produção, o trabalho, o sustento promovido pelos servos, pelos camponeses, que são a base dessa sociedade, a imensa maioria da sociedade medieval. E esses camponeses, então, eles sustentam toda a pirâmide social, sustentam toda a população europeia com o seu trabalho, que é a única classe que faz o trabalho efetivamente produtivo. E esses camponeses, então, eles aceitam essa condição, né? Eles vivenciam essa experiência de ser um campesinato para sempre, entre aspas, né? ou do nascer até o morrer. Né? Por quê? Porque há por trás dessa situação, ou melhor, dessa condição, um discurso muito potente vindo da Igreja Católica, vindo do clero, que, por ter o papel de promover a coesão social, de promover a manutenção do sistema, há uma disseminação da ideia de que todos nascem na condição que Deus quis que você nascesse. Então, você nasceu camponês porque Deus quis. Se Deus quisesse que você fosse nobre, Ele tinha te feito nobre. Se Deus quisesse que você fosse a Gisele Bündchen, Ele tinha te feito a Gisele Bündchen. Se Deus quisesse que você fosse o Danilo Gentili, Ele tinha te feito um pedaço de cocô. Mas Ele te fez um camponês, então você é um camponês para sempre, tá ligado? E contrariar isso significa ir contra a vontade de Deus. Então qualquer procedimento, qualquer atitude que você tomar, no sentido de querer deixar de ser um camponês, ou seja, de querer melhorar de vida, que a vida do camponês, dá para imaginar que era duríssima, né? Trabalhar do nascer ao pôr do sol, e boa parte daquilo que você produz, você tem que enviar ao seu senhor, né, a nobreza local, sob a forma de pagamento de obrigações, serviços, né? E aí a gente pode destacar talha, corvéia, banalidades, né, que são as três principais obrigações serviços. Então, se você não aceitasse essa condição, você está indo contra a vontade de Deus. E aí você ia para onde? Você ia para onde? Para a cadeia? Não. Para um lugar que no imaginário torna-se muito pior do que qualquer cadeia. O inferno. O que é o inferno? É 2016? Não, é um lugar quase igual a 2016. Igual a 2016 não tem, mas tem um quase igual a 2016 que chama-se inferno. Aquele lugar quentinho, aconchegante, que tem lá tiozinho meio bizarro, meio vermelho às vezes, né? Geralmente, com aquela cara meio de bode, pá. Aí você fica lá naquele caldeirão, virando sopa do diabo. Aí vem o diabo te dar umas espetadas no bumbum com aquele tridente. É isso, o inferno. Quer comparar com 2016? Não dá nem pra começar. Melhor virar sopa do que estar aqui, preso nesse ano maldito. Então, com medo do inferno, com medo dessa eternidade da nação, né, você acabava sucumbindo ao discurso do clero e aceitando o discurso do clero e acatando esse discurso e seguindo os princípios disseminados pelo clero, né? E qual que é o oposto do inferno? É o céu. Então, se você não quer ir para o inferno, você vai para onde? Né? Uma sociedade onde a dicotomia está presente o tempo todo, uma sociedade completamente maniqueísta, simplista, né? Tem o bem e o mal, certo e errado, o céu e o inferno. Então você não vai para o inferno, você vai para onde? Só pode ser para o céu. E para você ir para o céu, então você tem que seguir todos os dogmas, todas as premissas da Igreja Católica, todas as orientações do clero. E uma das principais era justamente essa de você aceitar a sua condição natural, ou seja, aquela que a natureza te deu, aquela que você recebeu ao nascer. Esse é o principal papel do clero, né?
falar para as pessoas como elas tinham que viver, falar a respeito da situação de cada um, da aceitação dessa situação para cada um, para cada grupo social. Então, o clero tinha esse papel de organização dos outros papéis na sociedade, a fim de promover uma ordem, não é justiça, é ordem. A ordem nem sempre é justa, aliás, geralmente não é. Aí abaixo do clero tem a nobreza, como eu disse, que ia proteger o feudo, e abaixo os camponeses que entravam nessa conversa, e eles entravam nessa conversa não só por uma vontade do clero e da própria nobreza em ter os camponeses trabalhando para si, né, para sustentar todo o feudo, mas também porque as condições materiais, como eu disse agora há pouco, eram muito ruins. E não permitiam um acúmulo de excedentes, né? Não havia excedente de produção que viabilizasse uma atividade mercantil consistente. Em outras palavras, não dava pra fazer comércio, não sobrava os bagulhos, tá ligado? Você plantava ali o trigo, tinha que dar tudo pro senhor feudal, pegar um pouquinho pra você fazer um pão e pá, comer, não morrer de fome. Então, né, a parte boa você dava pro senhor feudal, o resto ficava pra você. A Nutella você dava pro senhor feudal, Ruffles dava pro senhor feudal, pizzas dava pro senhor feudal. Tipo, e você pegava o que pra você? Chuchu. Então, a sociedade feudal ela era hierarquizada dessa forma, certo? E aí, já acabei falando também da cultura, né, que era totalmente ditada pela igreja. O clero ele sistematizava a mentalidade feudal, ao dizer como as pessoas deviam viver. Então, a cultura medieval ela é totalmente baseada num princípio que conjuga o medo do inferno, e esse medo do inferno ele é trabalhado a partir de um medo real que existia antes, que é o medo das invasões bárbaras, principalmente. Havia um medo muito grande na sociedade medieval, sobretudo entre as pessoas mais simples, e esse medo ele era trabalhado e transformado num medo, a princípio, imaginário, que é o medo do inferno. Né? E aí conjuga-se ao medo do inferno a fé no céu. Para você chegar no céu, você tem que aceitar todo o pacote completo do discurso da Igreja Católica. Certo? Então é isso. Política, descentralização do poder. Economia agrária de subsistência, baixa produtividade. Sociedade rigidamente hierarquizada nessas 3 camadas. Né? E a cultura baseada numa mentalidade de medo e com uma presença muito, muito sólida da Igreja Católica. Faltou falar do quê? Faltou falar de algumas relações sociais. Aí, vamos aproveitar esse tempinho para comentar rapidamente. Dentro da nobreza, né, havia uma relação de dependência, uma rede de dependência chamada sucerania e vassalagem. O que é sucerania e vassalagem? Um nobre mais poderoso, que geralmente tem mais terras, concede o uso de uma parte dessas terras, de um pedaço dessas terras, para um outro nobre, geralmente menos poderoso, que é o seu vassalo. E aí esse vassalo ele vai dever fidelidade, lealdade, vai ter um compromisso de ter que ajudar esse sucerano no que for preciso para o resto da vida. Né? Isso fez com que a nobreza se amarrasse, né? Fez com que a nobreza se fortalecesse ainda mais, porque tipo, eles se viam como classe, porque tinha esses laços, né, os unindo. Tá? Então, é basicamente isso. Bem a grosso modo, né? Bem resumidamente, mas para a gente não se alongar muito, 15 minutinhos de Alta Idade Média. É isso. Até a próxima.